Amém. Irmãos, Dia das Crianças. Dia das Crianças, dia muito comemorado, muito falado. Falado a semana toda. Acho que só não é mais importante hoje, acho que só é mais comemorado o dia do aniversário do Mariano, né? Mundialmente. Eu acho que mundialmente só o dia do aniversário do seu Mariano, que é hoje, que vocês podem depois do culto abençoá-lo com parabéns. Depois sim vem o Dia das Crianças, né, Mariano? Mas, irmãos, é um dia que é falado, e a semana inteira, né? A gente escutou já o comércio aquecido, festas, o dia do McDonald's, levar a criançada, dia de brinquedo, lojas de brinquedos cheias. Muitas vezes a oportunidade para algumas pessoas que acabam usando esse dia para suprir alguma falta. Estou tão distante e acha que compensa ir lá e comprar um presente para ver se ajuda um pouquinho na omissão que tem levado. Mas confesso que é uma data que, para mim, essa semana me fez refletir muito. Eu refleti muito essa semana sobre o Dia das Crianças. Me fez refletir, pastor. Eu refleti sobre eu como pai, como fui, sobre nós como pais, né, como que temos sido, como que tem sido a paternidade hoje. Eu como gestor aqui de um projeto social, como que tem muitas crianças, como que a gente tem cuidado e olhado para essas crianças. A gente tem muitas crianças aqui, como que a gente tem cuidado? O que a gente tem preparado para elas? Nós como presbíteros, como conselho, como liderança da igreja, como que a gente tem cuidado das crianças da nossa igreja? Com programações, com estudo, com participações. Como que tem sido? Como que eu tenho sido como amigo de pessoas que têm filhos pequenos? Será que eu tenho conseguido ajudar? Como que eu tenho sido? Eu refleti se eu tenho tido tempo com eles, uma reflexão se a gente tem tido tempo com eles, qual tem sido a qualidade de tempo, será que eu tenho passado tempo por estar do lado, mas na verdade eu estou distante, porque ele está numa tela e eu estou do lado e ele, de repente, a gente nem está interagindo e não está acontecendo, está fisicamente, mas não está acontecendo. Como que tem sido? E uma das coisas que me fez refletir muito de uma semana para cá, de alguns dias para cá, foi a pergunta da Josi no grupo da igreja. A pergunta da Josi me fez refletir muito, porque a Josi, em determinado momento, lá no grupo, ela colocou: irmãos, alguém sabe me falar sobre tal desenho que tem acontecido hoje, preocupado com seus filhos, mãe de 2 filhos lindos? E aí o Tiago, um pai também de 2 filhas, atento, coloca lá: olha, Josi, aqui em casa eu não deixo por causa disso. Isso me trouxe muita alegria, pastor, que eu vi mães e pais preocupados com o que está sendo passado, com o que tem alimentado os seus filhos. Isso me fez trazer muita reflexão essa semana. E em cima disso eu queria estudar um pouquinho em um texto que é interessante, porque eu já, em anos que Deus tem me confiado a palavra algumas vezes, né? São mais de 20 anos, e esse texto, por várias vezes eu já preguei o mesmo texto, Márcia. Só que, pastor, todas as vezes completamente diferente uma da outra. Isso mostra como que a Bíblia, a palavra de Deus, ela realmente é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Como muda. Eu queria que você abrisse lá em Daniel 2, do 14 ao 23. Daniel 2, capítulo 2, versículo 14 a 23. E depois nós vamos aplicar para os dias de hoje. A gente vai lembrar desse texto, do contexto, e aplicar. Está projetado também. Todos acharam? Quem tiver com dificuldade também está projetado. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei: por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel foi falar com o rei, para pedir que lhe desse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa, explicou
a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus, ao Deus do céu, sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus dos meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Para a gente entender um pouco melhor o contexto disso, Daniel era muito jovem. E a Bíblia fala em diversos momentos que ele era muito jovem, Claudete. Daniel era jovem, muito inteligente. A Bíblia fala, Osmar, que Daniel, ele junto com os amigos dele, alguns dos que foram levados para a Babilônia, eles eram escolhidos, o rei, porque teve um saqueamento, o rei mandou Nabucodonosor lá, sitiar Israel, Jerusalém, e levar tudo que estava lá. E levou para a Babilônia. E junto com eles ele fala assim, o rei fala, olha, pega também, escolhe lá os melhores, os homens mais bonitos, os mais formosos, os mais inteligentes. E aí eu vejo, Eric, que se eu fosse naquela época, eu seria um. Eu e o Marlon, certamente, eles levariam. Eu pela beleza e o Marlon pela inteligência, ou o contrário, né, Marlon? Nós dois, né? O que importa é que nós dois. O pastor não iria, certamente. Mas, irmãos, o que acontece é que Daniel é levado como cativo. E Daniel é uma espécie de prisioneiro lá na Babilônia, sendo preparado por 3 anos, porque o rei queria que preparasse eles por 3 anos, com comidas oferecidas e tal. E é interessante que depois de um começo já do tempo, Daniel, a Bíblia fala que era tão jovem, e eu fico pensando como que ele tão jovem conhecia tanto de Deus, Otali, ele conhecia muito de Deus. Ao ponto de que, a hora que chegaram as comidas, ele falou, olha, eu não quero me alimentar dessa comida, eu sei que essa comida não é para mim. E o rei queria alimentá-lo, só que era uma comida oferecida, ele falou, não quero essa comida. E aí ele pega e vai e fala com o encarregado fala, olha, mas eu não posso não te dar essa comida, porque se depois você desfalecer, você ficar fraco, menos que os outros, porque eram vários que estavam sendo preparados, e ele fala, não, eu e meus 3 amigos aqui, ó, só nós 4. Ele fala, mas eu não posso. E aí o que ele faz? Eu fico imaginando como ele era inteligente. Ele pega e vai no cozinheiro e fala, olha, eu não queria me alimentar disso daí. Eu conheço um Deus vivo, eu quero então, na mente dele, eu quero me alimentar, não de algo preparado para outros deuses, mas para mim, para Deus, para o meu Deus, né? Ou que não seja contaminado. E aí, ele, naquele diálogo com o cozinheiro, ele fala assim, então vamos fazer o seguinte, me faz um teste de 10 dias, e depois de 10 dias, se eu estiver fraco, se eu não estiver bem, se eu estiver ruim, você faz o que você quiser comigo. E aí, olha só, porque ele era, vamos dizer, um prisioneiro, né? Provavelmente o certo seria falar que, não, vai comer o que tem, acabou, sai daqui, rapaz. Mas não, ele conseguiu ali e falou, e dessa forma, ele conseguiu dobrar o cozinheiro. Depois de 10 dias, eles eram os que estavam em melhor forma, que estavam mais apresentados, estavam melhor. E aí, Daniel consegue, dessa forma, não se contaminar. Olha só. Mas de onde que Daniel tinha tanto conhecimento em Deus, tanta fé, ele sabia que ia acontecer, ele sabia que não podia se contaminar. Como que ele tinha tanto conhecimento? E aí, passado mais uns dias, um pouquinho mais para frente, o rei Nabucodonosor tem um sonho, na verdade um pesadelo, que é o que a gente vê parte dessa história. E o rei começa a ficar irado e fica ali nervoso, fica incontrolável e perturbado, ele quer saber, e ele chama os sábios dele, da Babilônia, e ninguém ali consegue decifrar seu sonho. E aí os sábios começam com artimanha genial, ele fala assim, olha, me fala o sonho,
Que aí eu interpreto, aí o rei é rei, né? Rei inteligente fala, não, mas se eu falar, você vai inventar alguma coisa, como que eu vou saber o que é? Se é. Não, vai ter que revelar. Então aí ele percebe que ninguém sabia de nada, e ele pega e fala assim, então quer saber, ó, decreto de morte para todo mundo. E decreta a morte de todos os sábios, de todos que estavam sendo preparados. E notícia ruim corre rápido. O que aconteceu? Daniel escuta aquilo, chama Arioque e fala, o que está acontecendo aí com o chefe? O que é isso? Que notícia é essa? E o encarregado fala para ele, olha, teve um sonho, um pesadelo, e ninguém interpretou, e o rei está nervoso, e o rei decretou, e ele entendeu que ninguém consegue. E aí Daniel, conhecendo o Deus que ele tinha, quem será que ensinou? Conhecendo o Deus que ele tinha, ele vai até o rei e fala, rei, me dá um tempo que eu vou resolver. E ele sai, procura os seus amigos e fala, gente, é o seguinte, a gente tem que orar. A gente sabe quem procurar. E eles oram. E Deus revela o sonho para Daniel. E Daniel, interessante que antes até, depois você lê lá no texto, depois ele vai lá contar, revela, decifra tudo. Mas o ponto aqui é o seguinte, quando Daniel, ele consegue a revelação que Deus entrega para ele, a primeira coisa que ele faz, o texto mostra, ele começa a louvar a Deus e agradecer. Ele fala, bendito o nome do Senhor, de eternidade em eternidade, porque o Senhor é sabedoria, é o poder. Ele começa a louvar. E no meio do louvor, isso aqui me conta quem que ensinou. No meio do louvor, ele chega e ele para, ele levanta as mãos e ele fala assim, ó Deus dos meus pais. Ó Deus dos meus pais. A Bíblia, sem escrever letra por letra, está muito claro, irmãos, quem que ensinou. Por que Daniel, embora tão jovem, conhecia tanto de Deus, sabia tanto de Deus. E aí eu fico imaginando. Aí para gravar, eu gosto de imaginar. Eu sou assim, eu imagino as coisas para gravar bem. Eu fico imaginando, não está na Bíblia, mas eu imagino. Imaginar não é pecado. Eu imagino Daniel pequenininho e o pai ajoelhado do lado dele. Eu imagino em algum momento eles cantando junto, Igor. Eu imagino em algum momento Daniel indo lá, pai, mas por que isso? E o pai gastando, investindo tempo com Daniel e falando. E Daniel foi sendo preparado pelo pai dele. E o pai preparando, porque o pai sabia que um dia, quando a idade chega, os desafios vêm e eu tenho que preparar o meu filho, a minha criança, com palavra, com Deus, né? E os pais foram formando Daniel. E desde criança, os pais de Daniel sabiam que esse dia podia chegar. E prepara Daniel. E o dia chegou. Eu te louvo, ó Deus dos meus pais. De forma resumida, desse pedaço de Daniel é isso. Só que aí, irmãos, para a gente aplicar para os dias de hoje, eu fico pensando como que nós temos preparado as nossas crianças, como que nós temos preparado os nossos filhos, como que tem sido hoje em dia, com essa correria, essa distração que a gente vive, para refletir o que nós estamos dando de alimento sólido para os nossos filhos, para as nossas crianças hoje, como que tem sido. Será que eles podem dizer, eu louvo ao Deus dos meus pais hoje? Muitas vezes pais que estão na igreja e eles não conseguem dizer isso, será? Agora, triste, irmãos, seria se eles, na caminhada da vida deles, falassem, puxa, as brigas dos meus pais, puxa, as festas dos meus pais, as dívidas dos meus pais, puxa, a ausência do meu pai, puxa, a frieza dos meus pais, a indiferença dos meus pais, a violência dos meus pais. Irmãos, eu confesso que eu luto para que todos os dias da vida da Lara, que ela possa falar assim, eu louvo Deus do meu pai Glécio, eu louvo Deus da minha mãe Thaís, eu louvo Deus da minha avó, eu clamo a Deus com todas as minhas forças, eu tento ensinar, porque eu luto por isso, para que todos os dias, Marque, ela acorde, ela fala assim, obrigado por mais um dia, Deus dos meus pais. Irmãos, como que os nossos filhos, as nossas crianças, porque não precisa ser nossos filhos, nós somos esses exemplos para as crianças da igreja, para as crianças do trabalho,
Fico pensando na importância, a relevância que é de um professor, né, Rafael? Rafael é professor, Thaís, professora. Imagina essas crianças olhando o exemplo de um professor. Irmãos, que as nossas crianças nos vejam como professores de Deus. Como professores de Deus, como espelho, reflexo de Deus. Trazendo para o Novo Testamento, irmãos, Cristo colocava as crianças com uma posição de destaque, sabia? Você vai ver muitos textos falando Cristo cuidando das crianças, né? Tem um caso até que os discípulos estão ali brigando, meio que brigando, discutindo. E Jesus fala, olha, vocês precisam ser como crianças. Mas e para aplicar para os dias de hoje? Para aplicar para os dias de hoje. Estava esses dias até assistindo um recorte e vi um pastor falando sobre, pastor presbiteriano que eu gosto muito, acompanho, ele falando da preocupação que nós temos que ter com as telas, com as nossas crianças. E me fez refletir. Irmãos, hoje existe uma disputa silenciosa acontecendo, Jairinho. Tem uma disputa silenciosa, David, e a gente não está vendo. Quem será que está moldando a mente das nossas crianças hoje em dia? Quem será, Mariano? Quem será que está educando os nossos filhos quando a gente acha que eles estão só no entretenimento? A gente acha que eles estão lá assistindo um desenho bonito, alguma coisa, mas quem será que na verdade está educando os nossos filhos? Quem será que está educando as nossas crianças? Irmãos, uma palavra para os pais aqui hoje, principalmente. E já fica para os futuros pais também. O inimigo ele não está só entretendo as nossas crianças, mas ele está tentando educar as nossas crianças. Ele tenta hoje educar as nossas crianças. Entre música, Márcia, e filmes, músicas lindas, fofas, filmes bonitos, filmes legais pra caramba, que a gente vê, a gente acha bonito, às vezes a gente não percebe, e tem mensagens ali que está naturalizando tudo. Porque hoje a questão é de naturalizar tudo, tudo é normal. No mundo de hoje tudo é normal, inclusive muitas vezes indo contra os ensinamentos do Criador das crianças, do nosso Deus, dos ensinamentos de Deus para nossas crianças. Tudo começa com o ensino de que é natural, irmãos. E quando a gente vai ver, já foi aplicado ali sobre valores, identidade, moral, tudo na cabeça das nossas crianças. Sutil, Cíntia, bem sutil. Quando a gente vai ver, já está lá. Irmãos, eu não estou falando que é para cancelar a internet, viu? Netflix, nada disso, nada. Inclusive eu gosto muito, mas a gente precisa fazer um filtro, e ter um filtro em cima disso, Igor. Só que esse filtro a gente tem que pedir o discernimento do Espírito Santo, no que eu posso passar, o que eu posso permitir, o que eu acompanho dos meus filhos, como o que é bom, o que não é, o que eu tenho que estar próximo, o que eu não posso permitir. A gente está nesse mundo que está aí, a internet é bênção, é ferramenta, mas eu preciso desse filtro com discernimento do Espírito Santo, para cuidar das nossas crianças, dos nossos filhos, nossos sobrinhos, dos nossos netos, que as avós hoje são tão presentes, né? Até porque a Bíblia fala que tudo vos é lícito, mas nem tudo lhe convém, né? Para a gente examinar e reter o que é bom. Irmãos, a responsabilidade da formação das nossas crianças não pode ser das telas. Elas têm que ser, essa responsabilidade é nossa, é minha, é de cada um de nós. Essa responsabilidade de formação dos nossos filhos é nossa, Giane. O professor educa, ajuda, mas a responsabilidade da formação é nossa. E tem uma notícia para dar para vocês, que se a gente não ensinar, se a gente não educar, o mundo vai educar. Do jeito dele, na visão dele, no ensinamento dele. Irmãos, Daniel, desde jovem, ele conhecia, ele tinha base, deu para ver claramente como ele tinha base, porque no momento que ele levanta as mãos e começa a agradecer,
ele não só agradece a Deus, o coração cheio pelo livramento. Imagina o que é você ser livre da morte. Você sabe, a palavra de rei não volta atrás. Se ninguém desvendar o sonho, eu vou morrer. E vai morrer. E de repente você tem aquele livramento. Eu fico imaginando, né, a pessoa que tem uma doença terrível e de repente vem a cura por completo no milagre, o sentimento do livramento. Eu fico imaginando, ele só precisava, ele só podia, era compreensível ele só orar agradecendo a Deus, mas ele não tem como não orar só agradecendo a Deus, lembrando de quem o ensinou. E ele fala: eu te louvo, ó Deus dos meus pais. A importância do pai, a importância do professor, a importância do nós como professores, a importância de nós ensinarmos. E você pode ter certeza, às vezes a gente pensa, né, entra por aqui, sai por aqui, falo tanto. Não, está a semente plantada. Eu te louvo, ó Deus dos meus pais. Estava lá. Irmãos, eu quero deixar um desafio aqui hoje para a gente. Fazer um desafio para a gente. Que a partir de hoje a gente pense mais nas nossas crianças, mais nos nossos filhos. É normal na correria, né? Às vezes a gente passa a semana inteira correndo, mas, poxa, será que eu não consigo 5 minutos do meu horário de almoço falar assim, não, todo dia eu vou orar pelo meu filho. Todo dia eu vou orar. Nem que foi a hora que eu acordar, Senhor, obrigado pelo dia. Senhor, meu pequeno está ali. Ô, Pai, abençoa, guarda, eu abençoo, em nome de Jesus, palavras de bênção sobre a vida deles. Quero trazer aqui, irmãos, deixar hoje um desafio para que a gente pense mais, a gente lembre mais, a gente cuide mais, a gente esteja mais próximo deles, mais próximo do ensinamento, mais próximo da presença mesmo ali dele, que ele te veja como reflexo de Deus, né? Um desafio para nossas vidas, desafio para mim também. Nós, como cristãos, irmãos, cuidar melhor do departamento infantil da nossa igreja. Irmãos, nós, como cristãos, Cristo amava as crianças e colocava ela como posição de destaque, como eu falei, que nós possamos cuidar melhor do departamento infantil da nossa igreja. Gente, se a igreja não tem cuidado com as crianças, se uma igreja coloca as crianças em qualquer canto, arruma um cantinho para que os adultos tenham paz e liberdade e tranquilidade para o culto, e coloca elas em qualquer canto, põe ali mesmo, que é só para os pais poderem assistir o culto. Irmão, sai dessa igreja, inclusive se for essa. Inclusive se for essa, porque a gente precisa cuidar, porque senão a gente não está fazendo o que Cristo quer. Nós precisamos cuidar das nossas crianças. Irmão, se você pode trabalhar no departamento infantil, se você tem dom para isso, se você tem qualidade para isso, se você tem desejo para isso, irmãos, procure o pastor, o conselho da igreja, e fale: eu quero cuidar dessas crianças, porque eu quero cuidar, porque Cristo ama essas crianças, e eu preciso fazer parte disso, tem que ser semelhança, como foi dito hoje, inclusive na escola dominical, sobre ser semelhança de Cristo. Nós precisamos cuidar, irmãos. Eu tenho visto e gostado muito de ver o presbítero Gil, que tem falado muito, né, pastor, sobre o departamento infantil. Ele tem se incomodado com isso. E nós precisamos ter algo preparado, a melhor coisa. E hoje eu fiquei muito feliz de ver a Márcia preparando com todo carinho material para as crianças, falado, ensino, coisa. E os pais, nós não tendo tempo para trazer. Às vezes dormimos, às vezes, estou cansado, às vezes, não sei. E algo preparado para alimentar as nossas crianças, e eu não levo, eu é que não levo. E as crianças muitas vezes querem participar. Irmãos, nós precisamos, como desafio, inclusive para mim, para todos nós, cuidar melhor das nossas crianças, cuidar do departamento infantil da igreja, participar disso. Como desafio para nós, irmãos, que a gente possa ser bênção, abençoadora das crianças, bênção na vida delas. Que nós possamos declarar sempre palavras de bênção para as nossas crianças, declarar abençoadas, buscá-las, cuidar delas, dar um abraço nelas. Invista tempo com seu filho, com a sua filha, com o seu sobrinho, com a sua neta. Eu vejo a Cris cuidando da Alice aqui de um jeito. Eu aprendi muito com a Cris, que eu vi a Cris trazendo a Heloísa aqui todos os dias, todo domingo, trazia. Irmãos, eu morava ali no Jardim Nova América.
Minha infância foi lá, acho que mesmo local do pastor, né, pastor? E eu brigava para não vir para a igreja. E meu pai falava, não, você vai para a igreja. Eu brigava, eu chegava a fazer, vocês não têm noção, quando eu tinha meus 13, 14 anos, o que eu fazia com meus pais, e não tinha acordo. E olha, irmãos, uma coisa eu posso falar. Para não chutar alto, 70% daqueles meus amigos que eu andava ou foram presos, ou estão presos, ou já morreram, vários deles. Eu estou aqui junto com vocês hoje, na presença do meu Deus, porque meus pais me ensinou uma criança. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe por isso. Irmãos, nós precisamos investir esse tempo com nossos filhos. Alerta pela amizade deles, alerta no que eles estão vendo. Não entre em zona de conflito, mas alerta, seja sábio. Não está conseguindo? Pede ajuda para o teu líder da igreja, para o pastor, para o conselho. Esse aqui é o mais difícil para mim, pastor. Se atualize, porque eu sou um cara analógico, Jairinho. Não sou da modernidade, mas eu preciso me atualizar. Atualizar o que eles estão vendo, o que eles estão curtindo. O que está acontecendo? Tem até uma série da Netflix, olha só como tem coisa que é boa para a gente refletir, chamada Adolescentes. Eu não gostei, achei chata pra caramba, mas tem uma lição lá, que o pai investigador estava na cara dele, o filho estava na mesma escola do problema, o pai, os jovens falando na linguagem deles sobre o que tinha acontecido no crime, e ele, porque era de uma geração, se achava um grande policial, todo mundo falando na linguagem de hoje, ele não conseguia ver nada, até que o filho fala, pai, estão falando para você. E aí ele percebe, como eu estou atrasado, como as coisas mudaram, como eu tenho que me atualizar. A gente precisa se atualizar, pela preocupação que nós temos com nossos filhos, com a preocupação que nós temos com as nossas crianças. Hoje em dia o mundo mudou. Se a gente pegar nosso departamento infantil e ficar falando só de baleia e Jonas, não vai dar certo. A gente precisa trazer conteúdo com as respostas das perguntas que são feitas pelo mundo hoje lá fora, o que eles vão enfrentar, trazer comida sólida para eles, mais interessante, que eles queiram. Eles precisam sair daqui com vontade de voltar. No desafio, irmãos, que nós sejamos adultos e os professores das nossas crianças, de qualquer que seja a criança dessa igreja, de qualquer que seja. Se eu tenho, de repente, uma criança que é amiguinha do meu filho, por que não tentar levá-lo? Vamos para a igreja, por amor daquela criança e poder ensinar os caminhos. Que nós possamos ser exemplo, irmãos, exemplo de Deus para essas crianças. Para os pais, às vezes a gente pode ter gente aqui que não tem ainda filhos, né? Mas, irmãos, já ore pelos seus filhos. Tem pessoas aqui que ainda não são avós, mas já ore pelos seus netos, já entrega, fala, Senhor, meus filhos, quando vier, né, são seus, eu já oro desde já entrega, já declara, já planeja, já vê o que você vai fazer. Tem um pastor da nossa igreja que passou bastante tempo aqui com a gente, e por isso eu tenho alguns casos que eu acabo contando dele. Hoje de manhã, por acaso, nós falamos do pastor Jairo Camilo, mas aconteceu uma coisa nessa igreja que me marcou, e eu tenho certeza que marcou ele, que uma criança pequenininha chegou para ele e falou assim, pastor, você é Deus? E ele segurou, olhou, e ele engasgou assim, eu vi que ele ficou emocionado e falou, não sou, mas sou instrumento dele. Irmãos, que as crianças possam ver Deus em nós. Que as nossas crianças possam ver, porque lá na frente, quando chegar a adolescência, que oferecer alguma coisa, tiver um conflito, alguma coisa, que eles saibam quem procurar, que eles tenham segurança em nós, falam, ali sim, ali tem homem de Deus, ali tem mulher de Deus, que eu posso me aconselhar, que você se coloque nessa posição. Desafio para a gente, irmãos, que nós possamos ser exemplo aonde nós estivermos, aonde a gente estiver.